Ei galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila e hoje eu vim aqui pra gente trocar uma ideia. Queria compartilhar com vocês uma palavra bem rapidinho daquilo que Deus tem me falado e que Ele colocou no meu coração para eu estar aqui hoje com vocês, podendo ser usada, por Deus, para que Ele fale aos nossos corações e nos ensine um pouquinho mais sobre Ele, E eu sei que se vocês estão aqui assistindo é porque vocês querem conhecer mais a Deus e eu também quero. Então nós todos estamos no mesmo processo, no mesmo caminho e estamos juntos nessa. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma pergunta, na verdade, eu creio que todo mundo já se fez essa pergunta, que é como ter um bom futuro? E por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu sei que vocês que estão me assistindo, a maioria aqui está na fase da adolescência e é uma fase cheia de perguntas, é uma fase cheia de talvez crises. E eu sei que talvez essa pergunta pode vir ao seu coração, porque ela já veio ao meu, não só nessa fase da adolescência, mas já veio ao meu coração várias e várias vezes, porque a verdade é que o futuro sempre está aí, adiante de nós, na nossa frente, e a gente quer saber como que nós vamos chegar lá de uma maneira correta, de uma maneira que vamos agradar a Deus, Então, a primeira resposta que eu encontrei para essa pergunta sobre como ter um bom futuro é tendo um bom presente. E por que eu falo isso? Porque eu sei que a gente sempre quer aquilo que a gente não tem, já perceberam isso? A gente tem essa tendência a querer algo que a gente não tem naquele momento. Então, por exemplo, na adolescência, a gente ainda não tem toda uma independência, para sair ou até mesmo financeira. A gente ainda depende muito dos pais nessa fase, E a gente sempre fica querendo ir para a próxima etapa, ou seja, para a próxima idade, até chegar ali. Tem aquela coisa dos 18 anos, A gente tem aquela ilusão que com 18 anos a gente vai ter uma independência e a gente vai chegar numa fase que a gente quer. Isso não é verdade, E também eu quero falar que nós temos que aproveitar cada fase, E vou falar melhor um pouquinho mais pra frente com vocês. Mas além de ter um bom presente, eu vejo que nós temos que aprender a não sermos pessoas inconsequentes ou irresponsáveis. O que é ser uma pessoa inconsequente? O inconsequente é aquele que não pensa no amanhã. Ele não pensa no futuro. Talvez ele até fique assim, eu quero ter 18 anos logo para ter minha independência, eu quero ter tal idade, quero ter tal coisa. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não pensa que tudo que ela está vivendo hoje vai ter efeitos lá na frente, quando tiver 18 anos, 20, 30, entende? Então, inconsequente é aquele que não pensa nas consequências. Ele não pensa no futuro e ele não pensa a longo prazo. E eu acho que a gente tem que fugir disso se nós queremos ter realmente um bom futuro na nossa vida. E a outra coisa que nós temos que fugir também é de sermos irresponsáveis. O irresponsável é aquele que não assume as consequências daquilo que faz. É aquela pessoa que está sempre colocando culpa no outro, culpa nos pais, culpa na escola, culpa no amigo, culpa no tempo, no sol, na chuva. Nunca é responsabilidade da pessoa. Já perceberam isso? Vocês conhecem alguém assim? Ou vocês têm sido assim? Então fica a reflexão, E eu vejo que essas duas coisas, ser inconsequente e ser irresponsável, são coisas que nos atrapalham para termos um bom futuro. E eu queria ler Gálatas 6:7 para vocês, que fala assim, não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, às vezes a gente não para pensar nisso, porque talvez as consequências daquilo que a gente faz nem sempre vêm naquele momento. Talvez elas vão vir só lá na frente. E como a gente não pensa nisso, a gente vai semeando coisas ruins. E a gente não tá vendo o resultado na hora, então a gente pensa,
tá tudo bem, posso continuar fazendo desse jeito, porque não tá tendo consequência ruim nenhuma para mim. Mas nós temos que ser pessoas mais sábias, mais prudentes e mais responsáveis em relação ao nosso futuro. Porque quem constrói o nosso futuro é só a gente mesmo. A gente não pode colocar essa responsabilidade nem nos nossos pais, porque nós é que somos responsáveis. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Então, nós precisamos refletir o seguinte: se nós queremos ter um bom futuro, nós precisamos ter um bom presente. E o que é ter um bom presente? É começar a plantar agora na nossa vida, em todas as áreas. Vou dar alguns exemplos. A gente tem que começar a plantar na nossa vida espiritual, porque se a gente quer ter uma boa vida com Deus, se a gente quer ter um relacionamento com Ele, conhecer qual é a vontade dele para a nossa vida, nós temos que investir tempo nisso, nós temos que semear nisso, né? E vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas dando mais um exemplo aqui, é um exemplo da saúde. Às vezes você fala assim, ai Pri, nossa, nem penso nisso, mas eu queria que você pensasse. Porque hoje nós não vemos o efeito, talvez, de algumas doenças. Mas sabia que tudo que a gente come hoje, tudo que a gente faz com a nossa saúde hoje vai refletir no nosso futuro. Então, se você ainda não pensou, eu queria que você pensasse um pouquinho lá na sua velhice. Como que você quer ser quando você tiver velhinho? Você quer ser aquele velhinho super ativo, animado, ou você quer ser aquele velhinho doente? Saiba que tem tudo a ver com aquilo que você faz hoje, com a sua saúde e com a sua alimentação. Então, fica essa reflexão, hein? E um terceiro exemplo aqui, bem rapidinho, que eu quero dar, é sobre a nossa vida profissional. Se você hoje não tem disciplina com seus estudos, não se importa com isso, enfim, você pode ter um futuro ruim em relação a isso. Então é muito bom que você hoje já comece a semear, né? Então às vezes você tem o sonho de ter um emprego bom, ter uma vida financeira boa, mas se você não está estudando, se você não está semeando hoje naquilo que você tem que fazer hoje, é muito difícil que você tenha um bom futuro, concorda comigo? Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre o nosso tempo e relacionamento com Deus, que é algo que nós temos que começar a semear hoje. Nós não podemos ficar esperando que Deus vai vir e vai fazer algo, até porque Deus já fez tudo. Ele já enviou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus veio, ele morreu no nosso lugar, ressuscitou e hoje o Espírito Santo mora em nós. Então tudo que Deus podia fazer, ele já fez. Agora nós é que temos que nos achegar a ele, nós que temos que buscar a ele, né? Então, se você talvez tenha falhado nisso, é uma boa hora de começar. Porque se você começar a semear hoje no seu relacionamento com Deus, você vai colher ótimos frutos, você vai colher bons frutos. E não só para o seu futuro, mas você vai começar a colher hoje, né? Isso que é o melhor. E a melhor forma de vivermos o presente é saber que o futuro está nas mãos certas, concorda? Porque se nós sabemos que o futuro está nas mãos de Deus, nós vamos descansar e nós vamos confiar que Deus, ele vai nos guiar em cada passo nosso hoje, para que possamos caminhar em direção a um bom futuro, ao melhor futuro que Deus tem para nós. E Deus, ele sabe o que é melhor para nós, porque foi ele que nos criou, ele que nos fez do jeito que a gente é. Então ele nos conhece melhor do que nós mesmos, sabia disso? Talvez você ache que você se conhece, mas Deus te conhece ainda melhor. Então ninguém melhor do que ele para saber qual é o melhor futuro, qual é o melhor caminho que você deve seguir, né? Ele já escreveu a sua história e ele escreveu as melhores coisas para a sua história. Por isso é que nós temos que investir em ter tempo com Deus, em conhecer Ele. Se você investe tempo com seus amigos para você conhecer eles, para você se divertir com eles, a mesma coisa é com Deus. Nós temos que investir tempo com Deus. E Deus, ele nos leva a sério. Ele leva a sério cada sonho que você tem, cada desejo que você tem para o seu futuro, para o seu presente, para as pessoas que você conhece. Ele te ouve e ele leva muito a sério as coisas que você fala. Então,
ele é aquele que realmente está presente, é aquele que realmente se importa com todas as coisas que você conversa com ele. Então não perca tempo e comece a fazer isso hoje. E a última coisa que eu queria falar sobre essa questão de tempo e relacionamento com Deus é que Deus é o nosso guia para todas as perguntas e projetos que a gente tem. Então, se você está aí cheio de perguntas, cheio de dúvidas ou também cheio de projetos, cheio de sonhos, Ele é o melhor guia para isso. Ele é aquele que vai responder às suas perguntas e Ele é aquele que vai te guiar nos seus projetos. Então, eu queria que vocês refletissem muito nisso durante esses dias. E a segunda coisa que eu anotei aqui para que possamos ter um bom futuro é não pularmos as fases. Por quê? Eu sei que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? É quando você está pensando tanto no futuro, você começa até a se sentir mal, você começa até a se sentir, oprimido, você começa a se sentir aflito, porque você fica muito preocupado com o futuro, criando situações na sua cabeça que ainda nem existem, nem aconteceram, e você já está aí todo preocupado. Não é assim que a ansiedade faz? A ansiedade, ela nos tira do presente. E como a gente já entendeu que para ter um bom futuro a gente tem que ter um bom presente, a ansiedade não é a nossa amiga realmente. Porque além dela nos deixar muito mal, ela nos tira de viver um presente bom. E eu quero dizer para vocês que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda fase tem coisas boas. A fase que você está vivendo hoje, ela tem coisas boas. Eu não sei se você já viu, mas eu te desafio a começar a ter um bom olhar sobre a fase que você está vivendo. Se você está vivendo a adolescência, tem coisas boas nessa fase. Se eu hoje estou vivendo uma fase adulta, tem coisas boas nessa fase também. A gente não pode ter uma ilusão de achar que a próxima fase é sempre a melhor. Não é. Nós temos que aprender a viver cada fase e aproveitar as coisas boas que cada fase tem da nossa vida. E toda fase tem um porquê. É igual, um jogo de videogame. Para você não passar para a próxima fase, você não tem que vencer a que você está jogando? É a mesma coisa na nossa vida. Se você quer muito viver a próxima fase, então em vez de reclamar da fase que você está vivendo e ficar só esperando a outra fase vir, por que não aproveitar as coisas boas e também entender que essa fase tem um porquê? E o motivo de você estar vivendo essa fase é para que você seja preparado para a próxima. Agora você imagina, você está nessa fase que você está vivendo agora. Daí você nem liga para as coisas que você poderia ter aprendido e logo já vem a outra fase. Porque a vida é assim, né? O tempo não para. Aí vai vir a outra fase, cheia de responsabilidades, cheia de coisas boas também, claro, mas cheia de responsabilidades. Se você não estiver preparado para viver a próxima fase, vai ser muito ruim a outra fase que você achava que era boa. Pensa só, não é verdade? Então, aproveite essa fase de agora, não fique com os olhos focados apenas na parte ruim ou na parte que você não gosta. Foque nas coisas boas e foque naquilo que você pode aprender e coisas que você vai aprender para se preparar para a próxima fase. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, eu acho que todo mundo conhece, é aquele que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso se inclui para tudo, né? Todas as coisas. O que é todas? É tudo. E inclusive essa fase, a fase da adolescência, ela coopera para o seu bem. Então, que tal ter um bom olhar a partir de hoje para essa fase e começar a aprender aquilo que ela tem para oferecer, né? E eu vejo que uma outra coisa também muito importante é a humildade, né? Nós temos que ter muita humildade para a gente reconhecer e aceitar o lugar que nós estamos hoje e saber que todos os limites servem para nos proteger. Então, às vezes, se você ficar meio chateado com alguns limites que você tem hoje por causa da fase que você está vivendo, no caso a adolescência, não veja isso com maus olhos, mas veja com bons olhos, entendendo que é para sua proteção e, mais uma vez, para te preparar para viver a outra fase que vai vir. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês e o último para a gente concluir é honrar pai e mãe.
Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso milhões de vezes, mas você sabia que na repetição é que a gente aprende? E isso é sempre bom de relembrar. E honrar pai e mãe não serve só para crianças, adolescentes, não. Serve para a nossa vida toda. Honrar pai e mãe é um princípio que Deus nos deixou para que possamos viver uma ótima vida. Sabia disso? São as pessoas que sempre estarão ali, o nosso pai e a nossa mãe, são as pessoas que são mais amigos que os nossos amigos. Talvez você ainda não conheceu eles dessa forma, mas eu quero te falar essa verdade. Eles te amam, eles gostam de você muito mais do que os seus amigos. E eles sabem muito mais da vida, mesmo que talvez eles não saibam tanto mexer no celular, né, ou no computador. Às vezes a gente acha que por eles não saberem mexer tanto na tecnologia, eles não sabem de nada. E isso não é verdade. Eles sabem muito sobre a vida, eles sabem muito porque eles já viveram muito mais que a gente. Então, todas as questões que você tiver, seja na escola, seja com amigos, seja com qualquer coisa da sua vida, as melhores pessoas para você procurar conselhos, mais do que seus amigos, são os seus pais. E uma coisa também que eu queria falar é que os nossos pais, talvez a gente esquece disso, mas eles também amam receber atenção, carinho, assim como você gosta, né, de receber presente, atenção deles, eles também gostam de receber isso de nós que somos filhos. Então, porque às vezes a gente acha que os nossos pais, eles não têm sentimentos. Parece que às vezes a gente esquece disso, a gente acha que só eles que têm que nos dar, a gente não tem que dar nada pra eles, a gente não tem que fazer o mesmo com eles, e isso tá errado. Eles não são super-heróis. Claro que eles são pessoas ótimas que fazem tanto por nós, né? Mas eles são pessoas assim como nós. Você também não tem seus dias tristes? Você também não tem medo? Você também não tem crises? Eles também têm, porque eles são pessoas. Então, se você começar a ter um olhar sobre eles de uma forma diferente, querendo conhecer, querendo saber como que eles estão e também se doando para eles, assim como eles se doam para você, tudo melhora. E isso é honrar pai e mãe. E eles devem ser a nossa prioridade e não nossos amigos. Eu sei que às vezes a gente quer dar muita atenção pros amigos, a gente só quer ficar na casa deles, a gente só quer estar com eles, a gente só quer sair com eles. Mas nós também devemos fazer isso com os nossos pais. Passar tempo, sair, fazer uma coisa divertida, convidar eles para fazer algo que vai ser legal juntos. Então, assim, eu desafio a você também a fazer isso, a começar a fazer isso se você ainda não faz, porque isso é honrar pai e mãe também. E eu quero ler para terminar Deuteronômio 5,16, que fala assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias e tudo te vá bem. Então significa que se eu honrar pai e mãe, primeiro, eu vou viver muito, é uma coisa que todo mundo quer, né? Eu não quero morrer cedo, então eu quero viver muito. Aqui na Bíblia fala que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. E segundo, para que tudo me vá bem, ou seja, para que eu tenha um bom futuro, eu preciso honrar pai e mãe. Não só por, tipo assim, vou lá, né, obedecer, vou lá, né, fazer um carinho, como se fosse só uma coisa automática, sabe? Mas fazer isso de coração, fazer isso com muito amor. Isso é honrar pai e mãe, porque Deus vê o nosso coração, Ele não vê só as nossas atitudes. Então, é isso, pessoal, eu queria deixar para vocês essa mensagem, e eu creio que Deus, Ele tem sempre o melhor para nós, mas nós só podemos receber aquilo que Deus tem para nós se nós obedecermos a palavra dEle, e foi isso que eu quis trazer aqui hoje para vocês. E é isso, tenhamos um bom futuro, tenhamos um futuro que agrada o coração de Deus e que faz a vontade dEle. É isso, um beijo e um abraço para todos.